noite, queridas irmãs. Não sei se temos algum irmão, mas querido irmão também, se estiver aqui algum varão conosco, né? É um privilégio, é uma grande oportunidade, mais uma vez, estar aqui com as irmãs depois de menos de uma semana, né? Que grande oportunidade. Então, eu quero louvar a Deus por esse momento tão precioso de nós estarmos juntas, mesmo que online, né? Nessa plataforma. Presente do Senhor, essa plataforma, né? Para nós, mulheres presbiterianas. E agradecer a Deus porque conosco está o bom pastor, né? Graças a Deus que Ele está conosco nessa noite aqui, nos abençoando, certamente conduzindo todas as coisas à frente de todas as coisas. Eu quero saudar a nossa querida irmã Ana Maria Prado, nossa presidente da Confederação Nacional, agradecer por seu apoio, o seu incentivo, o seu exemplo, sempre de mulher cristã, comprometida com a obra do Senhor, é incansável na obra do Senhor. Essa noite nós temos o privilégio de tê-la aqui, né, como na outra noite também, à frente, nos dando suporte na sua experiência, principalmente, né, na sua experiência acerca de todo o trabalho feminino, na condução do trabalho. Então, isso nos dá uma tranquilidade a mais, né, de estarmos aqui falando nessa noite. E na logística necessária também para esse momento. Quero saudar também a nossa querida irmã Liliana Silveira, que é vice-presidente da Confederação Nacional para a região Sudeste-Sul. Agradecer a sua presença aqui conosco, na direção desse momento tão especial, devocional, e assim saudando a Liliana, a nossa presidente Ana Maria, saudar a todas as irmãs da nossa diretoria, secretárias de atividade da Confederação Nacional, que nos dão a honra da sua presença nessa noite aqui conosco. E também saudar a todas as presidentes sinodais, né? Já percebi, já vi que temos muitas presidentes sinodais. Muito obrigada também pela presença de cada uma de vocês e também as nossas secretárias de espiritualidade, né? Em especial, né? Quero saudar a todas, secretárias de espiritualidade das sinodais, das federações, das SAFs, né? Muito obrigado pelo apoio, pela presença, pelo carinho de cada uma de vocês aqui conosco nessa noite. Saudar também aos nossos queridos irmãos que estejam conosco nessa noite aqui também. Que grande responsabilidade, né, irmãs? Falar um pouco do que nós temos aprendido nessa caminhada acerca do trabalho, das atribuições de uma secretária de espiritualidade, um campo tão vasto e tão importante na vida de toda mulher cristã. Eu gosto sempre de dizer que é um presente de Deus ser uma secretária de espiritualidade. E quero agradecer muito a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de poder exercer esse ministério. Que o Senhor nos abençoe e em todo o tempo Ele seja glorificado nessa noite. Então, o título desse treinamento é Buscando a Excelência na Secretaria de Espiritualidade. Por que eu escolhi esse título? Porque eu acho que nós sempre podemos melhorar, podemos fazer melhor para Jesus. Porque para o Senhor nós devemos sempre dar as primícias, né, o melhor de nós, o melhor do nosso trabalho. Então vamos sempre buscar a excelência e hoje em especial vamos buscar a excelência na Secretaria de Espiritualidade. Pode passar para o próximo, Ana? Eu gostaria de iniciar com esse versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Esse versículo, Paulo fala aos Coríntios sobre a suprema importância da ressurreição de Cristo. Nesse capítulo 15, ele fala sobre essa ressurreição e termina com esse versículo, é tão conhecido de todas nós, nos ensinando que a vida não é um simples viver, nem a morte é um simples morrer. Se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E se nós vamos ressuscitar, importa-nos trabalhar para Deus. A nossa obra no Senhor não é em vão. Portanto, devemos trabalhar com ardor na expansão do reino de Deus. Que Deus nos ajude a viver de forma coerente com a fé
que nós temos na ressurreição dos mortos. Então, no próximo slide, nós temos as atribuições da Secretaria de Espiritualidade, segundo o Guia do Trabalho Feminino da Igreja Presbiteriana do Brasil, no seu artigo 25. São essas as atribuições da Secretaria de Espiritualidade: colaborar com a presidente no planejamento de toda a parte devocional, estimular a realização do culto doméstico e a vivência do projeto ANA, despertar a responsabilidade das sócias quanto ao dízimo e às ofertas, promover estudos da Bíblia, dos catecismos e da confissão de fé, realizar concursos bíblicos, incentivar a participação das sócias nas reuniões de oração e na escola dominical e outras atividades conforme as exigências locais. Então, vejamos cada um desses itens. E por falar em parte devocional, eu tive a oportunidade na segunda reunião da Comissão Executiva da Confederação Nacional em 2015, no quadriênio anterior, de fazer uma oficina sobre liturgia. Então, o cartaz que vocês veem aí na tela é um exemplo bíblico de culto, extraído do texto de Isaías 6, versículos de 1 a 8, em que nós percebemos claramente as partes de um culto, divididas em prelúdio, adoração, confissão, edificação e dedicação. Você pode conferir mais tarde, com o tempo, cada uma dessas partes. Então, como fazer uma liturgia? Sigamos primeiramente o que nos ensina 1 Coríntios 14, 26. Seja tudo feito para edificação. Quer dizer, para o crescimento espiritual. Aqui o apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto sobre a necessidade de ordem no culto. Mas o que é uma liturgia? É o roteiro do culto. É também sinônimo de ordem no culto. Quanto à preparação, a liturgia precisa ser preparada com amor, muita oração e dedicação à palavra de Deus em serviço à sua igreja. Quais são os princípios do culto aceitável a Deus? Adorar a Deus, como diz a palavra, em espírito e em verdade, né? Conforme nos ensina João 4, 23 e 24, na palavra de Jesus à mulher samaritana. Com sinceridade de coração, humildade, espírito quebrantado, uma santa alegria e gozo na presença do Senhor, a busca da edificação e o reconhecimento de que Deus, o Deus Trino, é o centro do culto. Então, a nossa vida, conduta, atitudes são igualmente importantes para o culto que Deus aprova. A palavra de Deus é nossa única regra de fé e prática, e é nela que nós devemos buscar os princípios, os elementos que compõem o culto que agrada ao nosso Deus, o culto que Deus busca. Então, nada de querer incrementar a palavra, inventar coisas novas. Pode passar para o próximo slide, Ana, por gentileza. Então, temos aí um plano, né? um esquema, um esboço de uma liturgia para um culto de aniversário da SAF. Então, nós vemos que iniciamos com o prelúdio, que é o momento de oração silenciosa em preparação para o culto. Nesse momento, deve ser tocada uma música instrumental, em seguida, o processional, que é a entrada das bandeiras, e segue-se a programação propriamente dita. Então, princípios de liturgia é o que nós temos na nossa igreja presbiteriana. A liturgia na igreja presbiteriana não é engessada, ela se organiza em 5 pontos. O primeiro ponto é a adoração. Jesus disse em João 4, 23 que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem o Pai em espírito e em verdade. Ele rejeita a liturgia que não for bíblica. Então, irmãs, tomemos muito cuidado ao preparar as nossas liturgias. Nós não precisamos inventar coisas. Nossa liturgia deve ser inteiramente bíblica. O segundo ponto é a contrição, confissão de pecados, exame de consciência. O terceiro ponto é o louvor, ações de graças com hinos ou cânticos espirituais. Podemos passar para o próximo slide. O quarto ponto é a edificação, que é o momento da pregação, da leitura e exposição da palavra. E o quinto, a consagração, dedicação, a manifestação litúrgica da igreja
com o seu amém aos ensinamentos bíblicos. Então, algumas coisas que nós devemos observar. Então, a liturgia deve ser sempre intercalada com orações que podem, né, e devem ser de adoração, de confissão, de intercessão, louvor ou consagração. Os hinos e os cânticos espirituais devem constar de vários momentos da liturgia, né, momentos variados. A bênção apostólica é função privativa do ministro, do pastor. A postura da dirigente deve ser discreta e humilde, de modo a exaltar a pessoa do Senhor. Isso implica o uso de roupas adequadas para o culto, dentro dos limites da moderação cristã. Os hinos e os cânticos devem atender à temática dos cultos ou devocionais. Os cânticos espirituais devem conter sólida doutrina bíblica em suas letras e deve existir equilíbrio numérico entre a execução de hinos e cânticos. Sempre devemos priorizar os hinos, né? Que sejam alternados momentos de cântico em que as senhoras se coloquem de pé e assentadas, né? Levando em consideração a presença de pessoas idosas, enfermas e gestantes. E por fim, nós temos o pós-lúdio, que é a peça musical destinada ao encerramento da liturgia, né, em oração e silêncio diante de Deus. É a conclusão adequada de um culto. E o recessional ali é a saída das bandeiras. Nós temos mais algumas observações importantes sobre essa organização do culto. O culto pode ser antecedido de momento cívico, que é aquele momento em que nós cantamos o hino nacional. Todas as homenagens deverão ser feitas após o encerramento do culto. O culto é um momento solene voltado única e exclusivamente para Deus. Todos os textos e hinos utilizados devem se basear nos temas e nos subtemas do quadriênio. Os preletores devem ser pessoas ligadas ao trabalho feminino, que amem a SAF e que zelem pela SAF. Geralmente são convidados pela presidente com aprovação da diretoria e normalmente as liturgias serão feitas pela secretária de espiritualidade, mas não necessariamente será ela que dirigirá essa liturgia no dia do culto, né? Pode-se, por exemplo, convidar a diretoria para dirigir a liturgia. E a secretária de espiritualidade sempre trabalha em conjunto com a secretária de música. No próximo slide, nós, se tivermos ainda dúvidas, né, se você tiver dúvidas quanto à liturgia do culto, consulte o secretário sinodal, presbiterial ou pastor da sua igreja. E lembre-se que o Guia do Trabalho Feminino diz que você é chamada a colaborar com a presidente. Então, tudo que você for fazer nessa área, sempre com a anuência da presidente. E no momento Ana, né, uma sugestão, se houver tempo, e o momento for adequado, você pode fazer orações em duplas ou com 3 ou 4 pessoas juntas. Se o tempo for curto, uma oração silenciosa seguida de uma oração audível. E o levantamento de ofertas pode ser feito após o momento Ana ou após a mensagem, se o culto for de cunho missionário, né, se essa mensagem for de cunho missionário. Próximo slide. Acontecendo. Esse foi um slide novo, né, que eu coloquei nesse nosso treinamento, para lembrar que a presença da presidente nas programações é sempre muito importante. É importante, então, ressaltar isso, que sempre que a presidente da SAF, da federação, da confederação sinodal ou da confederação nacional estiver presente à reunião, ela deverá abrir a programação, saudando as presentes e passando a palavra para a secretária de espiritualidade iniciar a liturgia. E, ao final, a secretária deverá devolver a palavra à sua presidente. As nossas presidentes, nossa deferência, nosso respeito, nossa consideração, nossa atenção, nossa delicadeza, carinho, apreço, estima, cuidado pela posição de grande responsabilidade que elas ocupam e porque foram escolhidas Gente, o que por Deus está para acontecendo? exercerem essa liderança. Não deixe a sua presidente esquecida lá no banco da igreja ou no cantinho lá
da onde estiver sendo a sua programação, né? Dê toda essa deferência que ela merece, que ela deve ter. Vamos para o próximo. Então, nós temos nesse próximo slide, né, um esboço, né, um plano, um exemplo de devocional. Então, devocional é um culto mais breve, mais reduzido. Vejam aí na tela, né, chamada adoração, oração de adoração e louvor, hino, oração de iluminação, meditação, tema do quadriênio, louvor especial, oração de consagração. Então, é um programa mais enxuto, né? Então, esse asterisco ao lado das palavras indica os momentos em que as pessoas devem se colocar em pé. Pode passar o próximo, Ana, por gentileza? E agora um esboço, um exemplo também de momento devocional, ainda mais breve que a devocional. Observe que nós não temos um momento de pregação, de leitura e exposição da palavra, que consta de oração, louvor especial, momento Ana, oração em grupo de 3 pessoas, por exemplo, oração de consagração dos filhos e cântico. Ele é mais utilizado em congressos ou reuniões com devocional pela manhã, aí o culto à noite e à tarde pode-se se utilizar esse momento devocional. Vamos para o próximo. O item B do artigo 25 do Guia do Trabalho Feminino dá outra importante atribuição à secretária de espiritualidade, que é estimular a realização do culto doméstico e a vivência do projeto Ana. Então vamos falar um pouco sobre o culto doméstico. Essa prática que está quase esquecida nos dias de hoje, mas que traz tantos benefícios para a família. Vejamos a base bíblica entre tantos versículos, né, que nos levam a enxergar a importância do estudo da palavra de Deus e de nós ensinarmos isso nas nossas casas, para as nossas famílias, para os nossos filhos, e compartilharmos então a Bíblia, a palavra de Deus com a nossa família, especialmente os nossos filhos, nós destacamos esses dois. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. E o que ouvimos e aprendemos, os que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Salmo 78, 3 e 4. Aqui já temos grandes ensinamentos, né? O fato de ensinarmos a criança no caminho que deve andar e contarmos às nossas gerações aquilo que temos aprendido do Senhor. Mas então, alguns dentre os muitos benefícios que o culto doméstico traz à família cristã. Transmite a fé cristã de geração em geração. O culto doméstico serve como plataforma para que as crianças, as nossas crianças, aceitem a Jesus como seu salvador pessoal. Nós temos o exemplo bíblico muito conhecido de Timóteo, né? A fé da sua avó Lloyd foi transmitida à filha Eunice, e essa, por sua vez, passou ao seu filho, que ouvia as escrituras desde a infância. Então, o jovem Timóteo já estava, podemos dizer, pré-evangelizado quando ele se encontrou com o apóstolo Paulo. Nós temos o privilégio, então, como mães, de apresentar os nossos filhos à pessoa de Cristo e levá-los à conversão no contexto do nosso lar. Também ela fundamenta, o culto doméstico fundamenta a família nos valores bíblicos. Na sociedade atual, irmãs, nós vemos que bombardeia as nossas famílias com valores antibíblicos. Então, a nossa arma, a arma do cristão, é a palavra de Deus. Nossos filhos precisam ouvir da nossa boca o que a Bíblia diz sobre namoro, sobre sexo, sobre álcool, sobre amizade, integridade, dinheiro, pornografia e tantos outros assuntos. Através do culto doméstico, a família encontra ensinamentos pautados na palavra de Deus. Também é o momento de unir a família, né? Promove a união familiar em meio ao corre-corre que nós vivemos todos os dias. Estabelece canais de comunicação, é uma oportunidade para que cada um compartilhe suas lutas, dificuldades, exponha ideias e dúvidas. Também promove disciplina na vida cristã, estimula hábitos indispensáveis para a vida
cristã como a oração, a adoração, o estudo bíblico e a evangelização. Promove a vida cristã como estilo de vida. Tem a grande vantagem de lembrar a família que a vida cristã é uma vida e não uma atividade reservada para domingo de manhã ou domingo à noite. Grava para sempre a palavra de Deus nas mentes e corações. Aquilo que uma criança retém bem cedo na vida, certamente vai estar gravado para sempre dentro da mente dela e do coração. Desperta para a missão familiar também. O culto doméstico pode abrir a visão para a necessidade de levar Cristo ao mundo, a começar por aqueles que moram do lado da nossa porta, né, os nossos vizinhos, e também com projetos criativos de evangelização, ação social, correspondência com missionários, entre outros, a família vai desenvolver o sentido de missão familiar e contagia outros, né? Será difícil esconder os resultados do culto doméstico criativo, consistente e bíblico. Seus filhos vão desenvolver certamente um amor profundo pela instrução bíblica no lar e vão transmiti-lo para a geração seguinte. Pode passar o próximo, Ana? Os 10 mandamentos do culto doméstico, né? Atitudes que nós devemos ter para que o culto doméstico atinja os seus objetivos. Então, seja perseverante. Quando o culto doméstico se torna um hábito, as próprias crianças não vão permitir que os pais esqueçam o que para elas já faz parte indispensável da sua rotina diária. Também seja bíblico, né? O culto doméstico, embora variado, atraente, divertido, é sempre um tempo alicerçado em verdades bíblicas, né? Assim que as crianças alcançarem uma idade apropriada, a gente deve utilizar a própria Bíblia no tempo devocional e não somente literatura infantil. Agora, seja equilibrado, deve incluir comunhão, evangelização, instrução e adoração. Seja criativo e flexível também. Não há nada de espiritual nós cansarmos os nossos filhos com a palavra. O culto doméstico exige criatividade e flexibilidade para aproveitar oportunidades especiais que nós tenhamos. Seja apropriado e estimule a participação. Deve ser apropriado à idade dos participantes, estimulando o interesse e a participação. Pode vir através de dramatizações, perguntas e respostas e outras ideias criativas. Seja sensível ao Espírito Santo e às necessidades dos seus filhos. Dê liberdade para que o Espírito Santo possa alterar a sua agenda para o culto doméstico. Uma briga na escola, às vezes a morte de um animalzinho de estimação, são oportunidades para reflexão. Vamos aproveitar essas oportunidades para ensinar lições preciosas. Agora, seja breve. Em termos gerais, o culto doméstico deve durar de 5 a 10 minutos quando os filhos são pequenos. Seja informal, né? Não é uma miniatura do culto público. Né? Nada se compara àquele espírito de união que experimentamos quando nos acomodamos no sofá da nossa sala com as nossas crianças no colo, de pijama, para juntos cantarmos, orarmos e lermos a palavra de Deus. E seja ilustrativo. Quem dirige o culto doméstico deve fazer uso de material audiovisual para ilustrar as verdades bíblicas. E seja prático. O culto doméstico bem-sucedido nunca termina sem antes descobrir pelo menos uma aplicação prática para a vida de cada um dos membros da família. Como nos ensina Tiago 1:2, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Algumas ideias. No culto doméstico, nós devemos sempre evitar aquela monotonia, né, para que seja um momento agradável, esperado por toda a família. Então, vamos ver em relação à oração. Né? Nós podemos orar em pé, ajoelhados, sentados, deitados na cama antes de dormir, em duplas, com os olhos abertos ou fechados. Utilizemos variações diferentes a cada dia ou depois de alguns dias. Quanto ao lugar, podemos fazer o culto na varanda da casa, no sofá da sala, ao redor da mesa, no quintal, ou quem sabe até num parque. Né? Quanto aos métodos utilizados, a oração pode ser em voz alta, pode ser cantada, um cântico de gratidão, né, muito conhecido, aquele por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,
por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Então é uma oração de gratidão a Deus, né? Silenciosa, lida, leitura de um salmo de gratidão e louvor, recitada, o Pai Nosso ou outro texto bíblico, expressa em frases curtas ou completando expressões como, por exemplo, obrigada, Senhor, por, né, pela minha casa, pela minha cama, pelo alimento, pelas roupas, pela igreja, pelas minhas amizades, né, pela SAF, pelo trabalho do Senhor, pela saúde. Tantas coisas nós temos a agradecer. Ou eu te amo, Senhor Jesus, por quê? Porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua graça é infinita, porque o Senhor é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, porque o Senhor é o nosso Deus forte, o Pai o conselheiro maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz e tantas outras, né? Atributos que nós podemos dizer que amamos ao Senhor Jesus. Então, pode haver também um rodízio de oração, né? E, por fim, quanto ao conteúdo da oração, pode incluir aspectos ou expressar especificamente gratidão, confissão ou louvor. Mas vamos continuar, então, quanto às variações no louvor, né? Sejamos também criativas na maneira de cantar, usando alguma dessas ideias, né? Cantar com gestos, cantar batendo palmas, cantar com mãos erguidas, cantar de mãos dadas, cantar a capela, quer dizer, acompanhado, sem acompanhamento de instrumento, assobiar uma estrofe em vez de cantar. Podemos confeccionar os instrumentos ou incentivar as crianças a fazer os seus próprios instrumentos musicais, ensaiar com antecedência hinos ou cânticos prediletos. Antes de começarmos a louvar no culto doméstico, nós podemos ler os Salmos 98, 148 ou 150. Nós podemos, então, nós mesmos, ou juntamente com as nossas crianças, confeccionar os nossos instrumentos, né? Sugestão de instrumentos feitos por nós ou pelas crianças. Por exemplo, um chocalho, né? Facílimo, coloque pedrinhas ou objetos dentro de uma latinha ou frasco com tampa, né? E aí está um chocalho para você acompanhar o louvor. Também você pode fazer uma bateria usando uma caixa, uma panela, uma bacia virada de ponta cabeça e uma colher de pau, símbolo, duas tampas de panela que batem uma contra a outra, ou, né, usando a sua criatividade, poderá fazer muitos outros instrumentos. E também, né, nós sabemos que nas lojas tem os instrumentos também adequados para as crianças, né? São brinquedos que também podem ser utilizados nesse momento. Experimente e divirta-se com as suas crianças. O culto doméstico também é um momento preciosíssimo para nós memorizarmos a palavra de Deus com a nossa família, especialmente com os nossos filhos. Existem várias técnicas para isso. Uma das que eu utilizei muito com os meus filhos foi a do jogo do versículo, quando eles eram pequenos, né? Agora já são adultos casados. Então, nós vamos precisar somente de uma bola ou de um outro objeto que possa ser lançado com facilidade. Por exemplo, um bichinho de pelúcia, né? Então, nós vamos ler várias vezes em alta voz o versículo a ser memorizado, e quando todos já estiverem familiarizados com o texto, nós iniciamos a brincadeira. A pessoa que está segurando a bola fala a primeira palavra do versículo e lança a bola para outra pessoa. Essa deve dizer a segunda palavra e passar adiante a bola. Continuamos até completar o versículo. Se alguém errar a palavra ou deixar cair a bola, sai do jogo. Essa é apenas uma das muitas técnicas que nós podemos utilizar para incentivar nossos filhos a memorizarem os versículos bíblicos. Outro ponto também que nós vamos ver, também podemos fazer o uso de técnicas para despertar um maior interesse para a leitura bíblica. Por exemplo, a leitura antifonal, ou responsiva, né, nada mais é do que a metade da família lê um versículo e os demais respondem lendo o versículo seguinte. A leitura em uníssono, que é tudo juntos, a leitura em versões diferentes da Bíblia, por exemplo, Almeida, Revista Atualizada, ou a nova tradução da linguagem de hoje, entre outras. Leitura em posições diferentes, sentados, em pé, ajoelhados, leitura só pelas crianças, leitura dramatizada, leitura enfática, que é ler um versículo tantas vezes quantas são as palavras que ele contém,
e dar ênfase cada vez a uma palavra diferente. Por exemplo, tem um exemplo simples aí na tela. Então é assim: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E o Senhor é o meu pastor. Então, nós enfatizamos as palavras de uma maneira também criativa de despertar o interesse pela leitura bíblica. Em seguida, nós temos o momento também do ensino, que nós podemos ser muito criativas. Por exemplo, podemos escolher uma variedade de tarefas em cartões, cada participante pode dar uma sugestão, colocamos numa caixa e cada membro da família deve tirar um cartão e cumprir a tarefa pedida. Demos algumas sugestões de tarefa que aparecem para vocês aí na tela. Dê 5 dos 10 mandamentos, cite um versículo dos Salmos, dramatize Davi matando Golias, diga em ordem os livros do Novo Testamento. Então, existem muitas outras formas criativas e interessantes para nós utilizarmos nesse momento tão importante de compartilharmos os ensinos da palavra de Deus. Nós vamos passar para outra parte do item B, que fala sobre a vivência do projeto Ana. Projeto Ana, Mães Orando, Deus Agindo. Então vamos conhecer melhor o projeto Ana. Pode passar o próximo, Ana, por gentileza? O projeto Ana foi lançado em abril de 2007, na reunião executiva da Confederação Nacional, pela secretária de Espiritualidade, senhora Maria Nessi Calande Marques Serra, sob a presidência da senhora Anita Heloísa Chagas, no quadriênio 2006 a 2010. Ele é um projeto da SAF, ele não é uma sociedade independente dentro da igreja. Então vejamos o versículo base. Não, antes disso, vamos ver o objetivo principal do projeto Ana. Ele tem como objetivo principal conscientizar, despertar e estimular as auxiliadoras presbiterianas a orar individual e diariamente por seus filhos de oração, sanguíneos, adotivos, netos, sobrinhos, irmãos e líderes da igreja. Então, toda sócia da SAF, toda mãe, seja biológica, adotiva ou espiritual, é uma mãe de oração. Nós temos um versículo que é base desse nosso projeto Ana, que é 1 Samuel 1:27, que diz: Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Assim como Ana, nós oramos pelos nossos filhos, certas de que ele vai nos conceder a petição que nós lhe fizermos, segundo a sua soberana vontade. E o projeto Ana também tem alguns objetivos específicos, como perseverar em oração diariamente em favor dos seus filhos convertidos, para que glorifiquem a Deus com suas vidas. Então, queridas irmãs, a palavra é perseverar, persistir, ser constante, continuar. E eu fui procurar qual o significado de perseverança na Bíblia, e eu encontrei que perseverança significa ter força e paciência para não desistir. A pessoa que persevera enfrenta dificuldades, desafios, tempos de espera, sem desanimar para alcançar o seu objetivo. A perseverança é uma parte muito importante da vida cristã, porque nos ajuda a manter os olhos no alvo, que é Jesus. Também outro objetivo é pedir a conversão dos filhos não crentes ou a restauração dos que estão distantes do Senhor, para que integrem a família da aliança. Também suplicar para que os jovens sejam despertados para cumprir o ID do Mestre como evangelizadores e missionários. E orar também pelos seguintes motivos: pelos nossos esposos, as autoridades eclesiásticas, os pastores, presbíteros, diáconos, assim como pelos seminaristas, ibelinos, ibenistas, missionários, obreiros, evangelistas, todas as famílias presbiterianas. Todos eles são nossos filhos de oração. Agora, algum dos principais motivos pelos quais devemos orar pelos nossos filhos. Certa vez eu perguntei numa reunião
Qual o principal, o primeiro motivo que uma mãe deve suplicar a Deus pelos seus filhos? E a primeira e rápida resposta foi que deveria ser pela saúde. E, no entanto, irmãs, eu penso que o que adianta nossos filhos terem saúde física e estarem mortos espiritualmente? Então, orar pela salvação dos nossos filhos, interceder pela salvação dos nossos filhos, é a mais importante e urgente missão que nós, mães, podemos abraçar. Nada é mais importante do que ver nossos filhos salvos e comprometidos com Deus. Devemos orar também, consagrando os filhos a Deus, orar pela vida espiritual dos nossos filhos, orar pela participação dos filhos na igreja, orar pelas amizades dos filhos, pela vida profissional dos filhos, pela família que os filhos formarão ou que os filhos já formaram, orar para que os filhos jamais se afastem da fé e tantos outros motivos que nós, como mães, como mulheres intercessoras, encontramos para orar pelos nossos filhos. Agora, como vivenciar o projeto Ana? Quais as maneiras, as metodologias utilizadas para desenvolver o projeto Ana? Então, o projeto Ana é uma atividade da SAF e deve ser vivenciada dentro das atividades da SAF em todas as oportunidades de serviço, como reuniões de departamento, plenária, reuniões de oração da SAF, reuniões de federação, sinodal e da Confederação Nacional, fazendo-se o momento Ana, de oração pelos filhos. Então, o momento Ana é um momento objetivo de oração das mães por seus filhos. Não é um culto, né? Quem dirige são as mulheres, não os homens, né? As mulheres da SAF. E é um projeto, ali, um projeto da SAF e não de pessoas de fora da igreja. Então, um momento leve, objetivo, com essa clara finalidade, cada SAF deve se ater a ela. A SAF, então, com o consentimento do conselho, poderá, é uma sugestão, colocar uma faixa na frente da igreja, convidando as mães da comunidade para orar pelos seus filhos na reunião de oração da SAF, visando também utilizar o projeto Ana como um instrumento de evangelização. Poderão também ser realizadas outras reuniões de oração mensais ou semanais com a participação das mães de oração e algumas vezes até dos filhos de oração. E para essas reuniões podem ser convidadas outras mães, mesmo mães não crentes, quando nós oraremos pelos seus filhos e por elas, né, pela conversão e pela resolução de problemas. A SAF ainda poderá realizar culto de oração com momentos Ana em grupos menores, distribuídos nos lares, de acordo com a proximidade geográfica, né? Atualmente, se não estivermos ainda nos reunindo presencialmente, podemos fazer online também. E sempre que possível, abrir espaço para os testemunhos das respostas de oração, porque servem de fortalecimento da fé. Então, mais sugestões para nós vivenciarmos o projeto Ana. Programe uma vigília de oração, faça uma programação de oração com mães e filhos, organize uma tarde de testemunhos com respostas e orações feitas pelas mães, passeata com faixas divulgando o projeto, plantão em praças públicas para oração com mães não crentes, dia D das mães de oração, ou seja, um dia inteiro de oração. Pode passar o próximo, Ana? Agora, mais sugestões de trabalho. O Disque Projeto Ana desafia algumas irmãs da sua SAF a disponibilizarem os seus telefones para receberem pedidos de oração e orarem por esses pedidos. Outra sugestão é um cantinho de oração, né? Providencie com o consentimento do conselho um cantinho de oração do Projeto Ana em sua igreja. Incentive as irmãs a chegarem um pouco antes do horário aos cultos e reuniões para orar. Decore com as almofadas, banners e folders do projeto. Próximo. Também outra sugestão de trabalho dentro do projeto Ana é a mãe amiga secreta bíblico. Então, nós colocamos em pequenos papéis o nome da mãe e seus filhos. Você fica com a incumbência de orar pela mãe amiga que tirou e também pelos seus filhos, durante o prazo estipulado, que, por exemplo, se marcarmos no começo do ano até o final do ano, né? Pode-se escrever um versículo bíblico, um texto, uma meditação bíblica para ela entregar em forma de carta. Então, forre uma caixa bem bonita, coloque a logomarca do Projeto Ana
e deixe na igreja em local visível para que todas possam lembrar de deixar um recadinho. Dessa forma, nós podemos ser bênção, edificando umas às outras através da palavra de Deus. Gentileza, Ana, o próximo. Agora, dinâmicas para o projeto Ana. Vamos lembrar a dinâmica da rede. Então, faça um círculo e dê uma echarpe. Pode ser também um lenço, um barbante, um novelo de lã ou uma linha para cada participante segurar na ponta. Essa foto aí é a SAF, minha SAF, né, a SAF de Biguaçu. Nós realizamos já antes da pandemia essa reunião, né, fizemos em outubro, então nós utilizamos um lenço rosa em menção ao mês de outubro, pela campanha de prevenção ao câncer de mama. Então, uma joga a ponta para outra irmã, diz o nome do seu filho e o pedido de oração. Ao final, com os lenços entrelaçados, nós vemos aí que se forma uma rede, né? Todas oram silenciosamente pelo pedido que lhe foi feito. Dentro de alguns minutos, a dirigente faz uma oração audível e fala da importância da rede de oração que nós formamos juntas. Nessa rede estão os nossos filhos, sustentados pelas nossas orações. Então, quanto mais perto e unidas em oração estivermos, mais fechada estará a nossa rede e mais protegidos estarão os nossos filhos. Daí a importância do projeto Ana, né? O A de auxiliadora zelando pelos filhos, N não se descuidando deles, mas agindo com orações por eles e com eles. A próxima dinâmica é a dinâmica com balões. Nós vamos entregar um balão vazio, pedindo para cada mulher encha o seu balão e depois dê um nó. E vamos explicar. Pense num filho, num sobrinho, num neto, por quem você tem um pedido especial para fazer. Nesse momento, olhe para esse balão e imagine que ele representa essa pessoa e o seu pedido. Jogue o balão bem devagar para que ele não caia no chão, pois ele representa essa pessoa especial. Comece a jogar agora os balões umas para as outras com cuidado, pois eles não podem cair. Você está entregando essa pessoa e o seu pedido para outra pessoa. Então, cuidado. Passado algum tempo, você vai pedir para algumas pessoas digam o que acharam de imaginar que os balões representavam uma vida. E a partir do que elas falarem, você vai contextualizar. Vai dizer: Jesus nos segura pela mão e não nos deixa cair. Deus confia que nós vamos orar umas pelas outras e não vamos deixar que algumas de nós fiquemos desanimadas. Como temos cuidado dos pedidos que têm chegado às nossas mãos? Temos deixado as pessoas caírem? Qual é o nosso papel como mães de oração? Próxima dinâmica, a dinâmica de procure um coração igual ao seu em oração. Os corações deverão estar dentro de uma sacolinha com o número em par das irmãs presentes. Cada uma retira um coração e depois deve procurar qual irmão e irmã tem um coração igual ao seu. A gente vai utilizar papéis estampados, com listinhas, com bolinhas e de cores diferentes. Então, trocam os pedidos e uma deve orar pelo filho da outra. Você pode distribuir junto com o coração um cartãozinho para a mãe colocar o nome do filho e o motivo de oração. Após esse encontro, um coração igual ao seu em oração, as irmãs devem trocar os cartões e conversar sobre os pedidos, né, num cantinho. As orações começam a partir desse momento. Então, você pode adaptar também essas dinâmicas para uso em plataformas online, se for o caso. Pode passar o próximo, por gentileza, Ana? Agora, estratégias para divulgar o projeto. A confecção de banner, o marca-páginas, a camiseta padrão do projeto, um caderno de oração, uma caderneta, a almofada para a oração, as publicações nas redes sociais, também os grupos de WhatsApp, né? Todas as secretárias de espiritualidade inseridas nos grupos de WhatsApp de suas iguais. Mais alguns aspectos importantes no desenvolvimento do projeto Ana. Eu utilizei aí o cartaz, né, feito pela Sinodal Sesc Centenário, numa programação, né, e vamos lembrar de algumas coisas, né? Lembrando que Ana é um acróstico, então quando nós escrevemos
Ana, sempre as 3 letras maiúsculas, né, porque é o A, que representa a auxiliadora zelando pelos filhos, o N, não se descuidando deles, mas o A agindo com orações por eles e com eles. Então, sempre que for fazer um material de divulgação, utilize nossas logomarcas. Elas são a identidade da nossa sociedade e dos nossos projetos. Então, inclua sempre a logo do Projeto Ana, da SAF e do quadriênio. E lembre-se que o nosso Projeto Ana agora tem um slogan que também o identifica, que é Mães Orando, Deus Agindo. O que é um slogan? É uma frase pequena, né, de impacto, que com poucas palavras ela define o objetivo do projeto. Então, não queira criar em cima das logomarcas, né? Modificar cores, desenhos, letras. As logomarcas são oficiais e devem permanecer na sua forma original. A direção dos momentos ANA e programações do projeto ANA são de incumbência da secretária de espiritualidade, com a anuência da presidente da SAF, da Federação da Congrega ou da Confederação Sinodal. E isso não quer dizer que ela não possa delegar a uma outra irmã da SAF a condução desse momento. Todo o material do projeto ANA vocês encontram no site da SAF, que é o www.saf.org.br. Tem um acesso rápido, que é um quadradinho específico do projeto ANA, só clicar ali em cima já vai direto lá para o material. Lá está a logomarca para ser utilizada em banners, camisetas e quaisquer outros materiais de divulgação. Também está o marca-páginas, o folder para divulgação do projeto, o hino Oração das Anas, cuja letra é da irmã Maria de Fátima Souza, da SAF Bonito, de Pernambuco, e a música do hino Necessidade, número 68 do Inário Novo Cântico. Depois da Bíblia, da Palavra de Deus, eu indico para a leitura das Mães de Oração o livro do Reverendo Hernandes Dias Lopes, Mães Intercessoras, para sua edificação e fortalecimento espiritual como mãe de oração. Também a SAF em Revista é outro instrumento maravilhoso para as mães de oração. No período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017, criamos uma página chamada Vivenciando o Projeto Ana, em que passamos muitas sugestões para o desenvolvimento do projeto. Incentivo também as irmãs a terem um caderno de oração em que poderão anotar os pedidos e respostas de oração. Pode passar o próximo, Ana. Resultados que o projeto Ana promove. Qual é o valor de uma mãe de oração? Então, o projeto Ana tem sido, ao longo desses 14 anos, instrumento de bênção na vida de mães e filhos, promovendo mais intimidade com Deus, filhos seguros, vidas mais consagradas, conversões, crescimento espiritual, suporte espiritual, comunhão entre as irmãs, consolo, famílias fortalecidas, entre outros. Essa foto é o grupo lá do Projeto Ana, lá nos Estados Unidos, na cidade de Fall River. As irmãs enviaram uma foto para nós. Outra atribuição da Secretaria de Espiritualidade, conforme nos orienta o Guia do Trabalho Feminino da IPB, é despertar a responsabilidade das sócias quanto ao dízimo e às ofertas. Eu escrevi um artigo na SAF Revista, no primeiro trimestre de 2017, falando desse importante compromisso que temos desde o momento que somos convertidas ao Senhor Jesus. Dízimo sempre é um assunto muito delicado a tratar. É um tema que não deveria constranger tanto os crentes, porque está muito claro nas escrituras, né? Então, o dízimo é bíblico, né? Nós temos aí na tela, depois vocês podem conferir vários textos, né, sobre o dízimo. É um princípio estabelecido pelo próprio Deus, também temos os textos, existe antes e depois da lei, não é sobra, é primícia. Muita gente querendo se justificar que não dá o dízimo porque o que ganha não sobra. Então, Deus não é um Deus de sobra, de resto. Então, nós devemos ter a motivação correta. Dízimo não é fazer negócio com Deus, troca. Se o seu coração está no dinheiro, então nós precisamos repensar, porque nós precisamos ser convertidas, né? Se nosso coração ainda está no dinheiro. É questão de obediência. Tem gente esperando sentir que deve pagar o dízimo. Pagar o dízimo não é questão de sentimento, mas de obediência.
e nem é pagar, é devolver. Então, a diferença entre dízimo e oferta: dízimo é dívida, oferta é presente. Primeiro você paga a dívida e depois você dá o presente. A administração do dízimo. Deus mandou que nós trouxéssemos os dízimos à casa do tesouro, mas não nomeou fiscais do dízimo. Então, quem administra o dízimo vai prestar contas a Deus. Se você tem alguma discordância contra o dízimo, lembre-se que está discordando da palavra de Deus, que não pode falhar. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pode passar o próximo, Ana, por gentileza? Então, queridas, ser cooperadora com Deus é fazer um investimento para a eternidade. Janelas abertas, como nos promete o Senhor em Malaquias 3:10, falam não apenas de bênçãos materiais, mas de toda sorte de bênção espiritual. Deus nos chama a fazer prova dele. O que você tem feito com o dinheiro do Senhor que está em suas mãos? É bom nós deixarmos claro que nós não devemos nos colocar como juiz e julgar a irmã que não cumpre com seu compromisso quanto ao dízimo. Esse é um assunto entre ela e Deus. Ela é que vai prestar contas. Pode passar o próximo, Ana? Mas também é atribuição da Secretaria de Espiritualidade promover estudos, primeiramente da Bíblia. Então, algumas sugestões práticas que nos ajudarão a ser melhores estudantes da Bíblia. Primeira atitude, né? Oração. Muita oração. Como diz o salmista: desvenda os meus olhos para que contemple as maravilhas da tua lei. Humildade. Assim como Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Oração aberto. Devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, como nos ensina Pedro em sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 1 a 3. Valorização correta do texto, fidelidade às escrituras. A Bíblia contém a completa, suficiente e final revelação da vontade de Deus para o homem. Por isso deverá ser estudada cuidadosa e respeitosamente. Respeito pelo silêncio das Escrituras. Onde Deus se cala, permaneçamos em silêncio. 2 João 9 é um dos versículos que nos mostra o perigo de ir além ou acrescentar a palavra revelada. Diz que aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo não tem Deus. E ferramentas que nos ajudarão para o estudo da Bíblia. A própria Bíblia, com traduções diferentes para comparar, chave bíblica, dicionários bíblicos, atlas ou mapas de terras bíblicas, livros sobre história e comentários bíblicos. Agora, algumas sugestões práticas que podem ajudar a desenvolver bons hábitos no estudo da Bíblia. Primeira sugestão: leia, leia, leia. O reverendo Hernandes Dias Lopes sugere que se leia 20 vezes o texto em estudo. É o passo mais importante do estudo. Deixe que esse texto entre em você e, se possível, decore o texto. Procure entender o contexto. Um dos erros mais comuns no estudo da Bíblia é tirar um versículo do seu contexto para interpretá-lo de um modo que vai contra o significado do texto e contra o amplo contexto que é da Bíblia como um todo. Também observe que tipo de texto você está estudando. Se é uma narrativa, se é uma profecia, se é uma parábola. Entenda as palavras que você está estudando. Nesse ponto, o dicionário bíblico ou outra tradução da Bíblia pode ser muito útil. Procure auxílio em outras passagens, né? Relatos paralelos ou similares podem ajudar a esclarecer textos mais difíceis. Estude para conhecer a verdade, não para defender crenças pessoais ou tradições humanas. E faça anotações, anote observações sobre o texto ou perguntas que queira saber. E lembre-se de que a Bíblia nos dá o que necessitamos, mas nem tudo o que poderíamos querer. Aprenda com Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Contente-se com o que Deus disse. Próximo.
Falando da importância de ler a palavra de Deus, nós temos estimulado as irmãs a fazerem a leitura da Bíblia em um ano, né? Muitos são os versículos que nos mostram a importância das Escrituras. Entre tantos, nós escolhemos o Salmo 119, versículos 92, 93, que diz: Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Pode passar o próximo, Ana, por gentileza. Mas a Secretaria de Espiritualidade também deve promover estudos dos catecismos e da confissão de fé, que são documentos elaborados como manuais doutrinais e confessionais da Igreja Reformada. Todos possuem a mesma orientação teológica do calvinismo. Então, são princípios de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster. Próximo. Como incentivar o estudo dos catecismos e da confissão de fé? Então, a Confissão de Fé de Westminster pode ser estudada por capítulos. Ela possui 33 capítulos, todos com várias referências bíblicas que ajudarão muito no entendimento das doutrinas bíblicas. O Catecismo Maior de Westminster conta com 196 perguntas, podendo ser estudado, por exemplo, em grupo de 10 perguntas, divididas entre as sócias e compartilhadas em grupo no momento específico para esse estudo. E o breve catecismo de Westminster é composto por 107 perguntas que poderão ser estudadas em grupos maiores e em menos tempo. Pode-se formular perguntas referentes aos catecismos e à confissão de fé. Agora, procure iniciar o estudo pelo breve catecismo, que é mais simples para o entendimento. Próximo slide, Ana, por gentileza. Outro item que é atribuição da Secretaria de Espiritualidade é a realização de concursos bíblicos. Então, a grande vantagem da realização de concursos bíblicos é a maneira de forma leve e criativa de estimular o estudo da Bíblia. Então, podemos apresentar um tema, escolher um livro da Bíblia ou capítulos referentes a um livro da Bíblia, marcar uma data para que as irmãs estudem a Bíblia, se preparem para responder e preparar pequenos mimos para as que acertarem perguntas e procurar incentivar principalmente as novas sócias ao estudo, promovendo sempre uma competição saudável, né? Uma competição amigável. Próxima, Ana, por gentileza. Agora, aí, continuando a vivenciar os concursos bíblicos, né? No dia marcado para a realização do concurso, você pode usar uma TV multimídia ou um data show, distribuir os papéis em branco, onde as sócias poderão numerar de acordo com a quantidade de perguntas e, conforme as alternativas propostas, marcar a letra respectiva. Você também pode imprimir os papéis prontos em formato de gabarito, pode utilizar concursos bíblicos rápidos, como quebra-gelo, em reuniões de estudo bíblico, ou então para testar conhecimentos bíblicos ao final de uma reunião. Ou relacione o concurso bíblico ao assunto de uma pregação que foi ministrada na departamental, por exemplo, ou numa reunião inspirativa, fazendo o teste com as mulheres presentes para ver quantas assimilaram melhor o conteúdo. Próximo slide. É função também da Secretaria de Espiritualidade incentivar a participação das sócias nas reuniões de oração. Eu utilizei esse slide algumas frases acerca da oração. A primeira que eu gostaria de destacar é o versículo 41 do Evangelho de Mateus, capítulo 26, a frase de Jesus no Getsêmani, que diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus é o nosso maior e melhor exemplo de homem de oração. Depois, outras 3 frases da página do reverendo Ronaldo Lidório, no Facebook, que diz: cultive uma vida de oração. A oração não é um artifício para impor a Deus a nossa vontade, mas para reconhecer a vontade de Deus em nós. E a oração é a conversa com Deus que quebranta o nosso espírito e prepara o nosso coração para a vontade do Senhor, do seu tempo e do seu jeito. Esse é o nosso tema do quadriênio, orai sem cessar. Esse é o novo estilo de vida da mulher presbiteriana,
oração pela manhã, à tarde, à noite e na madrugada. Fora o projeto da Secretaria de Espiritualidade para esse quadriênio, Vivendo na Oração, então desafia as mulheres a orarem na madrugada. E com a pandemia, a Confederação Nacional de SAFs entendeu como uma porta aberta para a vivência da oração da madrugada, lançando no dia 22 de março de 2020 o projeto A SAF Ora Online na Madrugada, entendendo que o hábito de orar na madrugada é do próprio Jesus. Marcos 1:35 diz: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Temos muitos outros exemplos bíblicos que nos estimulam a orar na madrugada, como o de Abraão e o de Moisés. Se você ainda não experimentou a oração da madrugada, venha participar conosco desse projeto maravilhoso. Vamos seguir? Também o projeto Relógio Regional de Oração incentiva a sócia o compromisso como mulher de oração, acertando o seu relógio ou celular, né, para tocar na hora marcada para a sua região e orar pelos motivos mencionados no projeto. Se possível, a SAF também pode marcar uma reunião, por exemplo, quinzenal ou semanal, no horário da sua região para orarem juntas na igreja. O próximo. Outra proposta dentro do tema para esse quadriênio é o momento a sós com Deus. Ele pode ser vivenciado dentro de todas as devocionais, criando o momento a sós com Deus, até mesmo dentro do momento Ana. Também nós podemos vivenciá-lo nas nossas devocionais diárias, individuais, no encontro de meio-dia com a SAF, Federação ou Sinodal, ou no retiro de um dia específico para o a sós com Deus. Podemos seguir? Outro tópico, né, que eu acrescentei nesse treinamento, né, que não tinha colocado no outro, mas achei muito importante que eu fizesse agora nesse momento, é o jejum. Jejum alimentando o espírito. Também é o título de um artigo que eu escrevi para a SAF em Revista. Os nossos 7 subtemas do quadriênio iniciam com a seguinte afirmação: orai sem cessar, como oraria Jesus, intercedendo, orando de joelhos e jejuando por sua vida, sua família, pelo Brasil, pela IPB, pela Unidade Paz, pelos que sofrem e pelos campos missionários, né? Resumindo os 7 subtemas: orando e jejuando. O jejum é uma das práticas devocionais mais antigas e mais esquecidas no dia de hoje. O jejum é bíblico. Sua prática é encontrada no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, nós vemos, por meio da palavra de Deus, a importância do jejum. O que é jejuar? É ficar sem se alimentar por um determinado período, com um propósito espiritual definido. Jejuar é alimentar o espírito, demonstrar que o alimento é bom, mas Deus é melhor. Então, nós temos em Mateus 4:4 o exemplo de Jesus, quando tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites com fome, respondeu à sugestão do tentador que mandasse que as pedras se transformassem em pães. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o jejum é como um teste para nós conhecermos qual é o desejo ou as coisas que nos controlam. Em 1 Coríntios 10:31, o apóstolo Paulo diz que qualquer coisa que nós fizermos deve ser feita para a glória de Deus. Assim também deve ser quando jejuamos. Então, qual o propósito do jejum? Certamente não é impressionar os outros com uma espiritualidade falsa, como o fariseu em Lucas 18:12, e nem conseguir tudo o que você quer de Deus ou mudar a vontade dele.
O propósito do jejum é humilhar-nos diante de Deus, como Daniel, suplicarmos sua ajuda, como Esther, voltarmos-nos para Deus de todo o coração, como nos exorta o Senhor no livro do profeta Joel, reconhecermos nossa total dependência de Deus, como Esdras, e proteção contra os ataques do inimigo, como nos ensina Jesus. Pode passar o próximo. Além de todos esses acima, temos outros exemplos bíblicos de intervenção divina através de jejum. Para enviar Paulo e Barnabé para plantar igrejas no Império Romano, para libertar Josafá das mãos dos seus inimigos, para libertar o seu povo da morte através da oração e jejum da rainha Esther e do povo judeu, e para restaurar Jerusalém através de Neemias. Então, precisamos, irmãs, resgatar em nossos dias essa prática tão abandonada por nós e tão preciosa para o nosso crescimento espiritual e maior intimidade com o nosso Deus. Esse material, né, esses escritos também foram extraídos da revista da SAF. Agora, a incumbência também da Secretaria de Espiritualidade incentivar a participação das sócias na escola dominical. Eu coloquei nesse slide, né, já no início ali, um convite, né? Matricule-se na melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Certamente esse convite não é para você, que já deve ser uma frequentadora assídua da escola dominical, mas para aquela irmã que está iniciando na fé e ainda não sabe os inúmeros benefícios que a escola dominical traz para aqueles que a frequentam juntamente com a sua família. Então, pode passar o próximo, Ana, por gentileza? A escola dominical é um tesouro precioso para o nosso crescimento e nossa edificação espiritual. Nós sugerimos que as SAFs lancem uma campanha. Toda sócia da SAF é uma aluna da escola dominical, com as seguintes motivações. Primeiro, nós usaremos o melhor e o mais vendido livro do mundo como base para os ensinamentos, e com ele nós vamos aprender a sermos melhores, a andar por caminhos melhores, nossa vida vai ser transformada dia a dia, nossas famílias também serão transformadas. Demonstraremos que amamos a Jesus, conheceremos os mandamentos de Jesus e os guardaremos, demonstrando quanto nós o amamos por meio do estudo e da prática de sua palavra. Erraremos menos, né? Se não nos dedicarmos ao estudo da palavra, corremos o risco de errarmos mais. O melhor lugar para nos dedicarmos ao estudo da palavra é a escola dominical. Aprendemos de Jesus, tantas coisas nós temos a aprender com Jesus, não é, irmãs? A sermos mansos, humildes de coração, bondosos, misericordiosos, longânimos, benignos. Na escola dominical você aprende tudo isso e muito mais. E é para toda a família. É as mesmas verdades que são ensinadas para as crianças são também transmitidas na classe dos adultos. E é um treinamento para realizar a obra de Deus. Também na escola dominical somos treinados para fazer a obra de Deus. Como nós vamos anunciar as boas novas do Evangelho se nós não manejarmos bem a palavra da verdade? Pode passar o próximo, Ana? Agora, sugestão para participação, um incentivo, né, para participação na escola dominical. Nós podemos conversar com o superintendente da escola dominical e o conselho da igreja, sugerindo uma classe para as sócias da SAF com os estudos do tema e dos subtemas do quadriênio. Também estimular as sócias a colaborarem como professoras nas diversas classes da escola dominical. As professoras aprendem tanto quanto os alunos e é muito recompensador. Também fazer gincanas bíblicas com os assuntos aprendidos na escola dominical. Essas motivações, sugestões para a escola dominical foram extraídas de um artigo que escrevi para a SAF Revista Terceiro Trimestre de 2015. E, por fim, o artigo 25 termina com o item G. São atribuições da Secretaria de Espiritualidade, outras atividades conforme as exigências locais.
entre tantas outras atividades que podemos desenvolver no âmbito da Secretaria de Espiritualidade. Surgiram ainda a indicação de livros e filmes. No folder do nosso quadriênio, nós temos uma lista com 12 livros e 8 filmes como sugestão para desenvolvermos o tema do quadriênio de forma criativa, edificando ainda mais a vida das irmãs. Então, nós sugerimos em relação aos livros, a leitura, que pode ser feita em conjunto, em partes, debatendo o tema ao final, ou individualmente, marcando uma data para que todas tenham tempo de ler o livro e trazer as suas contribuições para compartilhamento. Também através de gincana, como fizemos com as presidentes sinodais, que está no site da SAF, sobre o livro O Poder de uma Vida de Oração, de Paul Miller, da editora Vida Nova. Em relação aos filmes, animar as sócias a promoverem pequenas sessões de cinema na igreja ou nos lares para assistirem os filmes sugeridos no tema e, ao final, debaterem sobre o tema para fixar e ampliar os olhares sobre o assunto. E finalizando, então, irmãs queridas, se o Senhor a chamou a servi-lo na Secretaria de Espiritualidade, faça-o buscando a excelência. A Deus todo louvor, toda honra e toda glória, e que Ele nos ajude a sermos melhores auxiliadoras a serviço dele a cada dia. Que o Senhor nos abençoe. Obrigada, queridas. Devolvo a palavra. Não sei se a Ana, a Liliana. Liliana está por aí. A Liliana. Alguém tem alguma pergunta? Eu já tenho 3 perguntas aqui no chat. A primeira está perguntando se ia ser gravado, né? Se vai estar disponibilizado, e vai. A outra foi sobre os slides, mas eu acredito que se o vídeo estiver pronto, acho que é só o vídeo, né, Ana? Os slides também serão disponibilizados. Leila tem também disponibilizado, né, Leila? Eu não havia disponibilizado ainda com essa oportunidade de fazer a palestra novamente, né? Enquanto eu estivesse fazendo a palestra, eu não disponibilizei. Mas a partir do momento em que a gente não for mais utilizar para a palestra, que ficar somente dos vídeos gravados, aí nós podemos disponibilizar, com certeza. Tem uma pergunta aqui, se podemos fazer o encontro das ANAs a nível de federação ou sinodal. Nós temos orientado as irmãs que nós não fazemos encontro de ANAs, porque como foi colocado na palestra, o projeto ANA é um projeto dentro da SAF. Então, nós não vamos fazer encontro de projeto, nós vamos fazer o encontro vivenciando aquele projeto. Então, é isso que as irmãs têm que compreender, que as irmãs, né, a gente tem procurado passar da forma mais clara possível. Então, nós vivenciamos o projeto. Então, nós não temos o projeto, por exemplo, o encontro do projeto Relógio Regional de Oração. Nós temos o encontro para vivenciar o projeto Relógio Regional de Oração. Certo? Então, o encontro não é das ANAs, o encontro é do projeto ANA. Né, para que as irmãs entendam claramente. Não sei se eu me fiz entender. Se precisar, eu posso explicar mais detalhadamente. Ana, Leila, não sei se você quer colocar alguma sim, coisa, Ana. se me permite, veja bem. Nós temos outros projetos da Confederação Nacional em outras secretarias. Veja, Mulheres na Retaguarda, projeto da Secretaria de Missões, não é? Nós nunca temos esses encontros de mulheres na retaguarda. Corações Misericordiosos, Caixa da Alegria. Então, realmente, quando nossas idealizadoras, a nossa irmã, a nossa presidente nacional, Anita Chagas, lançou esse projeto junto com a Nasci, eu lembro que a Anita teve muito cuidado em, digamos assim, naquela época existia aquela confusão de projeto Débora, não sei o que. Então, ela teve muito cuidado em explicar, primeiro, que o projeto Ana não foi lançado para fazer frente e contra a Débora, não.
Débora permaneça Débora. O problema é que o projeto Ana é da SAF, da IPB. O projeto Débora é um projeto interdenominacional, são irmãs de muitas denominações, então é diferente. Então, primeira coisa, não é para fazer frente. Elas continuem orando e nós vamos orar também pelos nossos filhos, do nosso jeito, dentro do nosso projeto. Segundo, é que ele não alcançasse voos para ser vivenciado da mesma forma que o projeto Débora, ou seja, congressos, né, reuniões assim específicas para ele, porque ele é da SAF, é como se fosse, é como não, é um projeto da SAF. A SAF é a dona do projeto, é como Leila disse, a SAF se reúne para vivenciar o projeto Ana. Então faz o que? A SAF vai às ruas, projeto Ana. A SAF reúne mães e filhos de oração, mas a SAF reúne, a federação reúne. É a federação que está fazendo a vivenciar do projeto Ana. Então, não é para desvincular o projeto Ana da SAF, é para ter um cuidado muitíssimo especial. Então, inicialmente, momento Ana, em todas as esferas do trabalho feminino. Agora, se você quer fazer algo mais especial, revista o evento de quem realmente está promovendo, tá? Então, a Sinodal promove, não é, o vivenciado, o projeto Ana, mães e filhos se encontrando, encontro de mães e filhos de oração. Então, é essa preocupação grandiosa que todas nós, diretorias de todos os quadriênios, temos, porque o projeto Ana é maravilhoso, é alavancador, é algo extremamente necessário, carinhoso, materno, mas tem que ser colocado dentro da SAF. Vejam que a Confederação Nacional não faz um congresso de Ana, não faz. Faz um congresso da mulher presbiteriana e vivencia o projeto Ana, né? É oração pelos filhos, oração pelos esposos, oração pelos pastores, né? É como também a SAF ora online na madrugada. Veja, não é desvinculada, é a SAF que ora online na madrugada. Você está vendo que a SAF está ali, orando como Jesus, né? Então, fortalecendo o trabalho da SAF. Só lembrando aqui que uma irmã colocou aqui sobre o círculo de mães de oração, né, que também tem essa outra, as mães em oração, essa outra vertente aqui também, que a gente tem que ficar com cuidado separando bem do projeto Uno. Todas têm o objetivo de orar, mas para a SAF é o nosso. Tá bem atento. No momento aqui não tem mais nenhuma pergunta aqui das irmãs. Apenas para Acho que ficou bem fortalecer. claro. Apenas para fortalecer o que Leila falou sobre a questão do dízimo, eu me pronunciei no outro vídeo e vou fazer apenas um complemento, um fortalecimento do que ela mencionou na questão do dízimo. A importância, tudo que ela falou, apenas acrescentar o seguinte, porque já fui arguída por mais de uma oportunidade de uma irmã dizer assim, aí nessa semana eu recebi um desses consultas, né? Dizendo que a irmã não poderia assumir um cargo na SAF se não fosse dizimista. Então aí eu vou explicar a vocês o que eu expliquei no outro vídeo, até para ficar mesmo com esse mesmo ponto de vista. Vejam só, essa questão de dízimo é uma questão seríssima, a questão de foro íntimo. Se tiver de ter algum posicionamento, que seja um posicionamento da igreja, um posicionamento eclesiástico. Eu nunca vi nenhuma irmã não exercer um cargo, porque nós estamos atrás de saber. E pastor, Joana Lima é dizimista,
Então, Joana não pode ser, irmã, aí se o pastor disser não, aí você vai dizer lá, com base em quê, não é? Então, que o trabalho feminino não entre nessa vertente, tá certo? O que é que nós vamos fazer? Incentivar as irmãs a cumprirem a ordem do Senhor. Ser dizimista é maravilhoso, faz parte da nossa vida, é nossa obrigação, não é? E deve ser feito com alegria, mas no dia que uma mulher souber que ela está na SAF e que alguém foi ao conselho perguntar se ela é dizimista para poder ela receber um cargo, vocês fiquem sabendo que essa mulher vai ficar tão triste conosco que nunca mais quer saber de SAF. Não é esse o nosso papel. Então, se tiver alguma restrição, eu seja o conselho, a igreja, etc., mas não a SAF. Ela é só, veja o que o próprio guia diz, sócia da SAF há mais de 6 meses para cargos, né? Concorrer cargos dentro da SAF. Sócia da SAF há mais de 1 ano para concorrer a cargos a nível de federação e sinodal. Então, ela é membro da igreja há mais de 1 ano, sócia da SAF há mais de 1 ano, é membro da igreja há mais de 6 meses, sócia da SAF há mais de 6 meses. Então, ela cumpriu os requisitos, né, se ela é membro da igreja, então é a mulher que está comungando em comunhão com a igreja, é a mulher crente, é a mulher que tem história na igreja. Não diz assim, perguntar se é dizimista. Então, irmãs, tenham um cuidado muito especial e respondam com muita tranquilidade. Se alguém lhe perguntar, nós vamos saber. Não, irmãs, nós não vamos entrar por essa porta, nem essas coisas, porque nossas irmãs estão aqui para serem bem tratadas, não serem humilhadas, não é? Não ter sua vida especulada. Não vamos fazer isso. Se algum posicionamento houver, mas que não seja da SAF, tá bom, queridas? Em nenhum nível. Aqui nós não temos mais nenhuma pergunta, somente as irmãs agradecem, né, a palestra, as explicações. Estamos caminhando para o final, não é isso? Uhum. É. Muito bem, queridas. Aí eu devolvo a palavra para a Ana para ela terminar. Tá bom, querida. Muito obrigada, Liliana, por ter nos ajudado a coordenar esse grande treinamento. Graças a Deus, nós tivemos um excelente número de irmãs presentes. Isso é muito bom, minhas irmãs. Era um sonho nosso, né, da nossa diretoria, ter treinamentos, né, treinamentos que ficassem gravados. Inicialmente, nós pensamos em fazer naquela pequena plataforma chamada StreamYard, que é aquela plataforma da IPB, quando nós fazemos os grandes eventos. Mas aí, quando veio Joana com as nossas queridas irmãs do Centro-Oeste, né? Elas preferiram fazer nada nessa plataforma, porque se vê, é ocasião de comunhão, de ver uma outra, de colocar uma pergunta, de ver o rostinho, né? Da nossa querida palestrante. Então, que coisa boa, irmãs. Nós vamos ter um acervo, né? Uma coleção de treinamentos no site da SAF. Já temos 3 treinamentos de tesouraria. Cada vez, cada uma região pediu um. Então, nós fizemos, graças a Deus, com Quitéria. Tivemos Darice em um treinamento e agora 2 treinamentos com a nossa querida Leila, Secretaria de Espiritualidade. Já estamos aí marcados para o dia 4 de dezembro o treinamento da primeira secretária com Maria Cunha. E é aberto para todos vocês que queiram e desejam, porque nós vamos ficando conhecedores de todos os assuntos, né? E isso é importante, vai chegar a SAF. Vocês digam à SAF que ela vá lá e retira o treinamento do site e faz uma reunião, uma sessão pipoca, não é? Na igreja, ou passa mesmo online, vai ser muito bom. E no dia 8, se Deus quiser, nós teremos o treinamento 8 de dezembro da Secretaria Executiva. Noaci também está se preparando, Laura está se preparando, Miriam está se preparando. Então vocês vão ter aí uma coleção de treinamentos. Vai ser muito bom para o trabalho feminino. Nós não devemos reter o conhecimento, nós devemos soltar o conhecimento para que todos possam saber fazer, não é verdade?
Vejam que coisa linda. Nós estamos na plataforma fazendo essas coisas lindas. Se nós fôssemos pegar isso aqui e guardar só para. Não, nós treinamos as irmãs, vocês treinaram também. Todo mundo sabe usar a plataforma, fazer reunião de oração. Esse é o futuro. Mesmo que continuemos presencialmente trabalhando, mas muitas reuniões serão feitas na plataforma. Vai economizar tempo, dinheiro, espaço, né? E tudo mais. Então, queridas, muito obrigada. Deus abençoe cada uma de vocês. Abençoe as nossas presidentes sinodais que estão aqui, fizeram um esforço, todas que têm cargo e todas que não têm cargo, não é? A nossa vice-presidente Sudeste e Sul, a nossa Liliana. Na próxima reunião, quem vai estar coordenando, eu creio que será Ana Maria Menezes, coordenando a primeira secretária, e depois vamos continuar com as irmãs da diretoria também participando da coordenação conosco. Alguém quer fazer algum pedido, alguma consideração? Porque nós já estamos terminando para dormir, que nós nem jantamos. Ponto 1. Segundo, tem a oração da madrugada, não é verdade? Tem alguém que quer dizer alguma coisa? Vamos encerrar com o quê? Com o quê? Nossa vice-presidente, vou passar para você encerrar, viu, Liliana? Vai encerrar com o nosso moto, vai encerrar com uma oração, você decide, tá? Deus abençoe. Obrigada, Leila. Deus continue abençoando sua vida. Irmãs, orem, dessequem esse treinamento. Que coisa linda, ela acrescentou jejum, não é? Que coisa boa. O que mais, Leila, acrescentou em relação ao outro? Jejum e que mais? Foi a presença da presidente nas reuniões. Muito bem, querida, porque nós tocamos também nesse assunto no outro treinamento, ela também acrescentou, irmãs, ela falou muito bem da questão da deferência. Não é porque nós estamos e somos presidente que nós defendemos isso, não. É o direito de quem preside, não é? Porque nós já vimos reuniões que a presidente fica coitada, começa o trabalho logicamente, talvez seja um pouco de falta de orientação. A secretária de espiritualidade, ela toma a frente, vai embora e a pobre da presidente não fala nada, termina a reunião e às vezes a gente nem ouve a fala da presidente. Não é assim. Quem preside é responsável por iniciar a reunião, embora ela passe a palavra para quem de direito. Depois ela recebe a mesa, ela recebe forma a mesa, se tiver de formar, ela dá a palavra para os pastores, se tiver de dar para dar a saudação, ela menciona presenças. Depois de tudo, ela chama o hino nacional, se tiver momento cívico. Depois de tudo isso, passando para o momento devocional, ela passa para a secretária de espiritualidade, que apenas dirige o momento devocional. Não dá saudação em nome da, porque já foi dado, não faz trabalhos a seguir. Terminou, devolve para a presidente, né? E a presidente também encerra o trabalho. Então, isso, irmã, é o correto, esse é o correto. SAF, Federação Sinodal, Confederação Nacional, tá bom, querida? Agora, Eliana, você tem a palavra para dizer o que é que nós vamos fazer, viu? Então, nós vamos orar então para encerrar. Eu mesma vou fazer essa oração e em Sei. seguida a gente fala o resto, certo? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, pela existência da SAF, pela existência, Pai, de mulheres piedosas que têm buscado melhorar no teu trabalho e aprimorar os seus conhecimentos para fazer cada vez melhor para ti, fazendo com zelo, dedicação. Que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que participou deste encontro, para que consiga colocar em prática aquilo que o Senhor colocou no coração. E também, Pai, que continue abençoando a vida da Leila, para que ela possa continuar dedicada no seu trabalho, fazendo aquilo que for da tua vontade. Te agradecemos por tudo, dá-nos uma noite de descanso, é o que nós oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Sejamos Vamos
verdadeiras, verdadeiras, auxiliadoras, auxiliadoras, irrepreensíveis na na conduta conduta, incansáveis incansáveis na na luta, luta, firmes na fé, vitoriosas por vitoriosas por Cristo Cristo Jesus. 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 Amém. Uma bênção, Na madrugada de uma oração aprendemos bênção. tudo, né? Deus abençoe Tem que cessar. muito e até a madrugada de oração e até o dia 4 de dezembro no treinamento de primeira secretária. Deus abençoe, queridas. Obrigada, Liliana. Obrigada, Leila. Obrigada, irmãs. Feliz sono. Tchau, queridas. Coisa nada. Obrigada pela Bem. presença de todas e Parabéns, todos. querida Leila. Obrigada. Parabéns, Leila. Deus Parabéns, abençoe. Leila, pelo Obrigada, curso. Leila. Foi excelente. Belíssima Deus te palestra. abençoe. Parabéns, Leila. Deus lhe abençoe. Amém, Que Parabéns. querida. maravilha, né? Obrigada. É. Deus Deus abençoe, Leila. Foi abençoe. muito bom Tchau, seu querida. treinamento. Aguardamos você na madrugada de oração, princesas lindas. Todas vocês, tá? Até amanhã. Todas Todos são convidadas. vocês. É isso aí, viu? Um cheiro, Deus abençoe muito e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Amém. Olha aí, Parabéns. temos um pastor, não é? Presente, não é? Quem foi? Ah, foi o presbítero William? Ah, que coisa boa! Olha aí, o presbítero William, gente. Vamos dar uma salva de palmas aí, porque ele é genial demais. Gente, ele está sempre presente na madrugada de oração, nunca faltou. Que Obrigada. maravilha! Obrigada, presbítero William. Deus continue a abençoar a sua vida, sua família, seu rico Amém. ministério, viu? Tchau. Deus Obrigada abençoe. pela Até sua mais Tchau, presença, tarde. Presbítero Se Deus William. quiser.